Fala pessoal, tudo bem? Eu vou gravar aqui rapidamente uma análise do dia de hoje para ajudar vocês em relação ao operacional no SMC com algumas coisas que eu acrescentei conforme a minha visão. Então vamos lá, diretamente ao ponto. A gente está falando do ativo Nasdaq. Eu opero o Nasdaq futuro, mas dá para fazer uma análise no CFD, que é o que eu estou analisando pela Perpestone, da mesma coisa. Então vamos lá, eu começo sempre pelo diário. Então, no gráfico diário, estou marcado aqui no gráfico diário, eu tinha essa expectativa aqui de o dia anterior deu um candle comprador, então eu imaginava que hoje o preço poderia subir um pouco, talvez aqui nessa região aqui, ó. E então eu tinha uma expectativa no diário de alta. Fui para 4 horas, no 4 horas a gente ficou mais claro essa percepção, né? A gente vê aqui, ó, que o preço já tinha meio que feito um pullback aqui embaixo, já estava querendo subir. Então, no último candle de 4 horas, aqui fechou às 6 da manhã, ele já tinha um candle comprador também, me dizendo que ele poderia continuar subindo. Baixei para 1 hora aqui. Numa hora, a gente consegue ter uma percepção melhor. O que aconteceu? O preço vinha em queda, mas quando chegou nessa região, ele já teve dificuldade de perder o fundo, né? Então a gente já pode marcar aqui, ó. Aqui o preço fez um choque, fez uma mudança de caráter. Na verdade ele fez aqui, a gente já poderia considerar aqui como uma mudança de caráter, né? Fez essa mudança de caráter, ele já estava me dizendo que poderia subir. Então o ideal aqui era marcar o canal de alta. Marquei o canal de alta aqui no 1 hora, já vendo que o preço poderia trabalhar essa região. Eu baixei para 15 minutos, vamos olhar no 15 minutos, olha só, 15 minutos ele trabalhou no canal antes da abertura, lembrando que a abertura é às 9h30, horário de Manaus. Então aqui trabalhou no fundo, aqui eram 9h15, para depois começar a trabalhar. Então eu tinha aqui um contexto, analisando os tempos gráficos grandes para os menores, de uma possibilidade de alta. Então a gente já podia ter essa expectativa do preço subir, né? Vamos contar que o preço estava aqui, ó, na abertura do pregão, estava aqui. O gráfico estava desse jeito. Então eu já tinha essa possibilidade do preço subir. Então, baixando aqui para 5 minutos, a gente já começou a trabalhar a nossa região aqui de operações, beleza? Então, vou mostrar aqui o que aconteceu no dia. Baixei por 1 minuto, eu já tinha a minha análise de que o preço ele tinha uma grande possibilidade de subir. O preço abriu aqui, ó, esse foi o candle das 9h30, o horário da abertura da Bolsa Americana, lá da CME. Então já abriu com grande barra de força aqui, me mostrando que o preço poderia subir. E aí a gente tinha aqui um topo a ser vencido, né? Que era esse aqui, ó. Então, se o preço estava trabalhando lá embaixo, para eu considerar comprar, ele tinha que fazer um choque, porque ele estava caindo. Aqui já é um micro choque. Então, quando o preço ele confirma essa região, a gente tinha o que? Tinha um FVG aqui, que era esse FVG aqui, ó. A gente poderia fazer compras nessa região. O preço veio justamente no FVG, ó, trabalhou aqui, a primeira entrada foi essa, tá? A primeira entrada foi aqui nessa região do FVG, stop abaixo da barra, alvo no topo anterior. Então essa é a primeira entrada pagou 1,5 para 1, né? Bem interessante essa entrada aqui. Então esse foi o primeiro posicionamento, porque nós já tínhamos um contexto comprador, o preço fez um choque numa hora e no 1 minuto ele me confirmou essa entrada, tá bom? A entrada melhor aqui, ela seria se o preço tivesse vindo aqui, ó, nesse order block. Se ele tivesse vindo aqui, seria a melhor entrada, né, com stop aqui embaixo. Mas o preço não veio, então a entrada teve que ser aí no FVG, beleza? Depois dessa entrada, o que o preço fez? Ele continuou trabalhando numa posição compradora.
O preço ele rompeu mais uma vez aqui, aqui já é um choque, aqui já é um boys, quer dizer, uma quebra de estrutura. O preço foi, rompeu com o corpo, confirmando, e a gente tinha um order block aqui, ó, para fazer a entrada de compra, com o alvo no próximo topo. Então a segunda entrada é essa aqui. Olha só, stop aqui embaixo, com o alvo aqui em cima. Tá? Eu não fiz essa entrada porque o risco retorno não tava bom, porque eu ia estar arriscando mais do que eu ia ganhar. Então eu não fiz essa entrada, tá? Mas a entrada certa seria essa. Então já estava aqui com praticamente aqui 30, 40% da minha meta do dia. Quando o preço ele veio aqui, começou a cair, ele fez um micro choque. A gente consegue perceber aqui, ó, que ele perdeu esse fundinho aqui, fazendo um micro choque, tá? Fez um micro choque aqui embaixo. Desceu para, veio e voltou para testar esse order block de cima para continuar caindo. Essa era a venda, tá? Ele já tinha confirmado o choque. Mas eu não estava na frente do computador nessa hora. Precisei me ausentar. Mas essa era a venda que a gente poderia ter feito aqui. Stop acima do... com alvo onde? No fundo. Essa aqui era a venda maravilhosa porque ia pagar 3 para 1. Então aqui o alvo seria essa posição aqui. Tá? O alvo seria esse break of structures, seria o boys, seria o boys aqui, tá? Beleza, mas eu não peguei essa entrada porque eu não estava na frente do computador. E aí, olha só o que acontece agora. O preço, eu marquei os pontos de liquidez, que foram esses aqui, ó. Marquei esse, e eu estava esperando que acontecesse uma captura de liquidez para eu vender novamente. Então, eu estava esperando que esse preço aqui ele rompesse um pouco mais alto para depois desse um gatilho de venda para eu poder vender, por exemplo, né? Por exemplo, se o preço tivesse feito uma captura de liquidez e voltado aqui nesse order block, eu poderia ter vendido, né? Mas o preço não fez uma captura de liquidez aqui. E assim, eu não gosto de entrar quando não tem captura de liquidez. Então, por isso, eu não entrei. O preço veio caindo. Beleza. Chegou aqui embaixo, aí eu já estava esperto, porque além de estar no fundo do canal, aqui era um order block do 15 minutos, se eu não me engano. Então, eu fiquei de olho nessa posição. Mas, um detalhe importante é que o fundo da Ásia era aqui, ó. Aqui era o fundo da Ásia. Então o preço ele poderia continuar caindo, capturar o fundo da Ásia para depois subir. Mas não foi o que aconteceu, né? O que aconteceu? O preço ele justamente veio aqui e começou a subir. Eu considerei que essa aqui, ó, aqui eu considerei, lembrando que aqui não tem certo e errado, é o que você considera, né? Eu considerei que isso aqui foi uma mudança de caráter, um choque, né? Ou um MSS, ou um shift, não sei como que você chama aí. Então, quando ele fez essa mudança de caráter aqui, eu já fiquei esperto, tá? Para esse FVG. Olha esse FVG bonito aqui. Eu tinha essa expectativa, ou dele testar esse FVG, ou dele vir aqui embaixo testar esse order block. Eram as duas posições que eu estava esperto. Então, quando o preço chegou aqui, né, me deixou essa liquidez. Olha o que o preço faz, ele deixa essa liquidez aqui para ser consumido, ó, deixa esse fundo mais alto. E o preço vem, consome essa liquidez e volta, aqui foi a entrada. Aqui foi a entrada. Cadê? Vou mostrar aqui, aqui foi a entrada. Aí essa entrada eu fiz. Com o alvo, eu coloquei o alvo aqui, na verdade. Ó. Coloquei o alvo aqui, porque eu ia no outro ponto de liquidez que estava marcado. Então, normalmente o preço, ele captura uma liquidez para ir buscar outra liquidez. Então, o preço veio aqui, onde eu tinha marcado, me deu meu alvo e me deu o meu resultado financeiro do dia.
Então, basicamente, o dia foi assim. Peguei 2 entradas, nenhum stop e perdi essa venda maravilhosa aqui, né? Confirmada, inclusive, a venda que eu gosto de pegar quando ele faz o choque e volta para testar o order block. Aqui é um ponto que eu gosto até de entrar com a mão mais pesada, mas não foi não consegui pegar, não estava na frente do computador. Pra vocês entenderem, né? Por que aqui não dá para vender? Ó? Aqui não houve o choque. Para eu vender aqui, esse preço ele tinha que perder o fundo, voltar para testar algum order block, algum FVG, para depois cair. Então aqui não tinha venda, tá? Aqui não teve choque também, ó. Tá vendo? Aqui não teve choque, aqui teve. Aqui teve mudança de caráter. Então isso, a gente esperar a mudança de caráter, ela nos dá uma condição mais segura de você fazer a operação. Não significa que tu não vai pegar um stop. Pode acontecer do preço chegar aqui, você fez a venda direitinho de livro, né? Até o fundo aqui, ó. E o preço vir e estourar para cima. Tudo bem, se acontecer isso, é o stop do dia, você pega. Aí você tem a possibilidade de esperar um retorno e pegar o movimento no caminho ou segurar. A grande questão aqui é o risco retorno, né? Olha só, você está arriscando 1 para ganhar 4. Então, a gente tem a matemática a nosso favor. Beleza, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido e que ajude vocês no operacional de vocês. Qualquer coisa, estamos por aqui. Um abraço.